Oi, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Quinta-feira! E hoje parece que tem hoje uma previsão de que nós teremos chuvas mais fortes na região metropolitana de Belo Horizonte. Está aqui conosco hoje o nosso Rui Brando dos Reis, meteorologista, professor, que vai conversar conosco. E a Patrícia Diogo, como sempre, né, Patrícia? Muito bom dia. Bom dia para os nossos telespectadores, uma excelente quinta-feira e todo mundo querendo saber, Rui Bran, vai chover isso tudo? Isso nós vamos falar daqui a pouco. Pois é, pílulas de Lucem, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Tudo isso acaba com pílulas de Lucem. Sabe quantos anos a pílulas de Lucem está no mercado? 80 anos. Aliás, foi o Carequinha que gravou isso. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, bem, 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 bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem. E aí, Rubran, vai chover ou não vai hoje? Olha, estamos aí, assim, com uma frente fria atuando no litoral da região sudeste e, vamos dizer, o normal é se esperar umas chuvas, principalmente nessa época do ano, devido à presença da frente fria. Mas tem um outro fator também que está influenciando, que nós chamamos de um cavado. Um cavado é um sistema que ele se forma entre 5 e 6 mil metros de altura. Ele vem do sul do Brasil, pega ali o triângulo, passa aqui pela região central do estado e indo para o oceano. Mas ele traz umidade, ele traz o ar frio. Olha que interessante, vou dar uma notícia muito bacana, Acir, agora aqui, até um destaque. Vamos dizer, devido à presença desse cavado, você acredita que ontem de manhã se formou na cidade de Morada Nova de Minas um tornado. É mesmo? Um tornado. E essas coisas são difíceis de acontecerem no Brasil, principalmente. Juntou esses dois sistemas, né? Porque esse tornado, esse cavalo, ele traz esse ar frio. E o ar quente vindo da Amazônia, que está sendo atraído por essa frente fria, né? Puxado por essa frente fria. Então, juntou o sistema, formou um tornado, que quando ele acontece na água, nós chamamos de tromba d'água. Nós aqui em Minas, nós temos mania de confundir, né? Às vezes, em regiões de serra, temos um aguaceiro, aí nós falamos, caiu uma tromba d'água em tal lugar. Não caiu. Cachoeira também, né? Não é tromba d'água, é um aguaceiro aquilo ali. O tornado desce aquele funil da nuvem até o solo. Então, quando ele acontece na água, é um tornado. Quando ele acontece na água, é tromba d'água. Quando ele acontece no solo, é tornado. O fenômeno é igual. Então, realmente, há possibilidade de chuvas para nós hoje, chuvas moderadas à tarde e à noite, são pancadas isoladas, mas tipo de verão, nada assim para desesperador. Pois é, Rui Bran, parece que as chuvas desse ano foram as chuvas mais terríveis do ano. Eu sempre falo aqui, como eu que nasci e fui criado em Belo Horizonte, uma cidade que chovia muito. Sim. Eu lembro que a chuva aqui começava em setembro, outubro e só acabava em março, com a chamada enchente de São José. Isso. Né? Que era o dia de São José, chamada enchente das goiabas. Correto. Porque as goiabas caem, né? Com o vento e etc. Tal, então fala enchente das goiabas. Justamente nesse período as goiabas estão maduras e caem dos pés. Mas, então, ficaram aí, porque essa chuva, não sei o quê. Na verdade é o seguinte, a cidade foi toda impermeabilizada, não é? Os morros foram todos impermeabilizados, a água desce com uma força muito grande. O formato do relevo de Belo Horizonte ele facilita com isso, né? A água cai e ela corre rapidamente para as regiões dos vales, né? Com isso vai acontecendo os alagamentos. Isso é comum, né? Quer dizer, não tem como evitar. Pois é, o Rui Bran. Então, você um dia me disse aqui numa entrevista, aqui nessa cadeira que você está sentado, que eu sempre fiquei preocupado porque nós tivemos uns 5, 6 anos de seca, né? Sim, sim. Muita seca, né? Racionamento da água. Nós tivemos coisas que... Eu vi o Rio das Velhas, vamos dizer, no ralo, né? Eu vi essas coisas, né? E a gente fica preocupado e tal. Mas você disse que até 2024 as chuvas... Começaria a chover. Começaria a chover. Já é o início daquele período? Já é o início daquela oscilação decadal que eu falei naquele dia. Quer dizer, a última grande chuva que nós tivemos aqui na região sudeste do Brasil, lembrar que nós tivemos aqui em 2011 aquela formação daquela zaca, que tivemos mortes no sul de Minas, muitos estragos, e lá na região serrana do Rio de Janeiro.
Então foi em Verdade. 2011. 2012 tivemos uma chuva, mais ou menos, e depois parou. Depois A chuva parou, deu uma não tivemos trégua. mais chuvas. Não tivemos mais chuva. Agora é que voltou a chover. E os modelos estão mostrando. Desde setembro, eu já rodei pelo estado de Minas Gerais aí, fazendo palestras para coordenadorias municipais, para algumas empresas do setor de energia, falando, ó, vamos ter o janeiro, fevereiro e março bastante chuvoso. Então, os modelos já estavam prevendo essa chuvarada. E realmente as chuvas estão chegando. Pois é. Patrícia, tem alguma pergunta Temos aí pro Rui sim, Branco? da Rita, que é de Raposos. Obrigada, Rita, pela sua audiência. Ela está falando o seguinte, Rui Branco, nas últimas chuvas do dia 24 de janeiro, ela perdeu tudo. Aliás, Raposos foi muito atingido, né? Raposos e Sabará também. Sabará, Nova Lima, né? Lagoa Santa, todas as cidades da metropolitana. Mas ela quer saber o seguinte, a Defesa Civil emitiu um alerta hoje sobre as chuvas de hoje e amanhã. Realmente devo me preocupar com o resto que me sobrou? É o que pergunta a Rita. Olha, a gente não sabe exatamente o local que ela mora em termos do potencial de risco que ela está vivendo nesse momento. Então, é até difícil em dizer. Mas há uma possibilidade, sim, de chuvas hoje e amanhã, mas nada parecido com aquilo que ocorreu dia 24 e dia 25. Tem Isso nada, já passou? Já passou. Não tem Aliás, nada nós tivemos mostrando uma esse tipo de chuva mais ou menos igual. Não me esqueço que foi num janeiro, no 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, o Márcio Lacerda acabava de tomar posse como prefeito de Belo Horizonte. Foi, exato. E ele enfrentou, entre o dia 31 e o dia 1º, uma chuva que foi devastadora na cidade, inclusive no Arrudas. Foi a primeira chuva, né, que fez com que o Arruda saísse da calha desde quando o Hélio Garcia começou as obras. É verdade. Que na época ele falou, o Arrudas está domado. Eu até falei para o pessoal, falou, olha, infelizmente ele não está correto, porque nós não conseguimos domar o rio. Né? Quando você pensa que a região do Barreiro, Barreiro de baixo, Barreiro de cima, do lado de cá do Barreiro, que é ali onde tem o Cristo Redentor, no bairro Milionários, aquela parte que nós chamamos de Bom Sucesso, onde tem o Hospital Eduardo Menezes, aquela região toda ali, que vai até lá em cima na Serra do Curral, que desce por ali, você vai ver, toda a região do Barreiro, de um lado e do outro, toda ela vai para o Arrudas. Vai. É muita água. Exatamente. Ainda contando com contagem. Né? Aliás, essa empreiteira, tem uma empreiteira aí que faz apartamento, chama, acho que é Direcional, que está usando ali o terreno onde foi a Ferroeste, ali na cidade industrial, em frente ao shopping Itaú ali, né? Ela está colocando vários prédios ali. E ontem eu passei lá e fiquei apavorado, porque ela está colocando o prédio quase que na beira do córrego. Quer dizer, eu não estou dizendo uma que vai... área de risco. É uma área de risco. Os prédios vão ser construídos na área de risco, porque uma hora que chover muito, o córrego que passa no fundo do terreno, que está hoje canalizado, está compactado lá, Sim. ele vai sair para fora. Vai sair para fora, no mínimo, ele vai entrar nas garagens dos prédios. Assim, contar uma história interessante, mas a minha cidade lá, né, Alto Jequitibá, fica na Serra do Caparaó. Sei. Ali, depois de Manhuaçu. Sei. Alto Jequitibá começou a ser colonizado em 1864. Eu tenho uma casa na avenida principal que está a 200 metros do rio. Nunca, desde 1864 até agora, nós tivemos história de que a água fosse próxima da área. Só que nós tivemos também, igual você citou aí, muito problema. Cresceu o município, urbanizou mais, formou mais bairros e tudo, né? E alteraram também a área rural também, né? No sentido de plantio de café, né? Tiraram as matas, aqueles negócios todos. Você acredita que neste ano a minha casa lá foi alagada? Pois é, aliás, Foi me na mandaram história. um vídeo de Maiumirim, a menina falou assim, olha o que aconteceu com a minha cidade querida de Maiumirim. Exatamente. Mostrando que a água tinha no centro da cidade, do comércio, a água... Acabou. E é Acabou. muito triste, né, gente? Nossa, eu A Patrícia viveu isso aqui, porque a casa da avó dela também Minha acabou. avó perdeu tudo. Aliás, um beijo pra ela. Perdeu tudo. O bairro Paciência, todos os moradores ali ainda estão, assim, como se diz, voltando, né? Recomeçando. E esse recomeçar é muito difícil, porque pelo menos lá em Sabará, eu me lembro de 97, né, Rui? Sim, sim, que aquela teve chuvarada. uma chuvarada, a ponte foi embora, houve uma baldeação, Foi. né? Mas aqui, falando em 97, vamos voltar no túnel do tempo aqui, porque você tem um fã aqui
O Douglas é do bairro Jaqueline, tá falando que é fã do Rui Branco. Um abraço, Douglas. E ele lembra de uma enchente de 1985, Rui Branco. Não, aquela foi terrível. Ele falou o seguinte: estava com meu pai e nesta época no centro, confesso que fiquei muito assustado. Eles chegaram a ouvir você. Em 1985. Olha, não era nem nascida, Rui Branco. Olha, nós tivemos assim aqui no mês de janeiro, aqui em Belo Horizonte, 85, nós tivemos 850 milímetros, o volume de chuva acumulado no mês, a média é 329. Em 2003 também, quando tivemos aquela tragédia lá do Morro das Pedras, né? Choveu em torno de 750 milímetros. E agora, nesse ano, no meio de janeiro, choveu 930, bateu o recorde histórico. Então já choveu mais. Choveu quase 2 vezes mais do esperado no meio de janeiro. Nesse mês de fevereiro, nós já estamos já com 67% da média histórica. Já choveu bastante esses primeiros 5 dias. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Tenha sempre em casa, mamãe previdente tem sempre em casa um vidrinho de auricedina. Você sabe que se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós vamos continuar conversando com o Rui Branco e daqui a pouco nós vamos ouvir, inclusive assistir uma matéria feita pela nossa Gabriele Assis a respeito de os carros, os veículos na chuva. Daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.